O tema de hoje será sobre Halloween. Por que nós não participamos dessa festa? Por que nós não comemoramos o Halloween? Boa pergunta. Vamos começar então falando dessa festa. É uma festa que envolve princípios contrários aos princípios da Palavra de Deus e por causa disso nós escolhemos, por sabedoria, não participar de coisas desse tipo, né? O que você fala a respeito disso? Eu gosto de dar exemplos, mas a festa do Halloween, ele comemora o ocultismo, é comemorado ali Dia das Bruxas, morte. Então é muito contrário, totalmente contrário do que nós cremos e do que nós ensinamos para os nossos filhos. E aí eu acho muito difícil para a criança, e eu penso muito na cabeça da criança, porque a criança, ela tá vendo aquilo tudo, e aí é mostrado para ela como algo bom. Então, assim, eu tô mostrando pra ela algo, morte, corte, bruxa, e eu tô mostrando pra ela que é algo legal, que é algo bom. Já cria um caminho na memória dela e ainda por cima um caminho na sinapse dela, né? Mas um caminho como se fosse algo positivo, né? O diabo é mestre em fazer isso, transformar uma coisa que é morte, mas uma coisa bonita, né? Então, todo mundo se veste, todo mundo ganha doce, come, fica feliz. Então, aparentemente, a morte tá bonita. Tá bonita. Então, é isso que eu acho que pra cabeça da criança, como que é difícil, porque você ensina uma coisa pra ela, mas na prática ela tá vendo e todo mundo aprende na prática com as atitudes, ela tá aprendendo diferente. Então tá comendo doces e travessuras, né? Olha, outra coisa também, né? Então, assim, ou você me dá um doce ou eu vou aprontar. Então, o princípio é muito incoerente, né, dessa festa, assim, não tem nada a ver. Eu lembro de um dia no elevador e um bebezinho com fantasia tão feia. Eu falei, gente, que coisa tenebrosa. Um bebê com uma coisa tenebrosa. Então é isso, é passado como algo bonito, como algo legal, como algo divertido. Então mexer com a morte, mexer com o ocultismo, mexer com bruxo é legal. Não é tão ruim assim, porque tá sendo mostrado que é uma coisa divertida isso, e além do mais me dá doce. Que gostoso. Né? Então é muito delícia. Aí, aparentemente é muito delícia. Mas aí eu fico pensando como criança, eu fico pensando nos meus filhos, assim, nossa, eles não recebem aquele doce, eles veem as crianças, todo mundo ganhando doce, e é uma festa. Então, como que eu fiz? Né? Primeiro, quando eles são muito novinhos, eu ia explicando sobre aquela festa que não glorificava a Deus, porque nós celebramos a vida, e ali é colocado morte, colocado bruxo, olha, aquilo ali não agrada a Deus. Então eu fui conversando com eles. E aí eu falei assim, é mais fácil eu falar sobre agora o que eu fiz, né? E aí eu falei assim, mas é gostoso receber doce? Aí eles falaram, eu falei, vocês também não ficam com vontade de comer o doce? E aí eles falaram assim, fico. E aí o que eu fiz? Eu lembrei de quando eu era nova, que eu ficava também com vontade. Eu falei, eu também tinha vontade, mas eu glorifico ao Senhor não fazendo isso, porque minha mãe explicou como eu tô explicando pra vocês, né? Que aquilo ali é algo maligno, olha o que o diabo tá fazendo. Aí eu vou colocando, aí mostra pra eles, olha, a morte, a bruxa, olha o que é isso aqui. E isso para uma criança que já tem um entendimento, maturidade para poder entender um diálogo desse nível, né? Isso, E aí, eu vou dar um exemplo de lá de casa, a gente faz devocional com as crianças, optamos por fazer à noite, porque de manhã é muito corrido e a gente não conseguiria fazer com qualidade. Então a gente faz à noite. Aí eu sempre aproveito esses momentos quando eu quero ensinar algo pra eles, aí eu fico buscando, falo, Deus, me dá uma palavra, o que eu vou falar hoje? Quando eu vejo que eu preciso passar alguma coisa pra eles. Então aí eu falei, não, eu preciso falar sobre Halloween. E de Cosme e Damião. Então eu falei, nossa, doce os dois na mesma data. Eu falei, todo mundo entregando doce, eles vão pegar. Aí eu peguei Gálatas 1:10, que fala, né? Acaso eu busco agradar homens ou agradar a Deus, e Paulo falando. Então eu li o versículo com eles e falei assim, e aí, o que tá falando aqui? O que Paulo tá querendo falar sobre isso? E aí eles falaram assim, então, eu não tem como, a Milena falou, não tem como eu agradar os dois, né? Ou eu agrado a Deus ou eu agrado os homens. Falei, mas me dá exemplo, como que eu posso então não agradar os homens e agradar a Deus? E aí eu não sei, porque eles mesmos entraram no assunto, falando sobre o Halloween. Aí ela... É por causa da festa. É exatamente porque a sociedade já está envolvida nisso, né? Aí eu falei, excelente, olha, essa festa parece ser muito legal, parece que é legal, porque você recebe doce, você come, mas automaticamente você tá vestido de bruxa, tá vestido de coisa que não agrada a Deus, né? Vestido de morte, coisas ocultas, coisas que
são totalmente contrários à vida, que glorifica a Deus. Então, o diabo te E deu... deixa eu até fazer uma pausa aqui. Algumas pessoas vão perguntar, mas e por que eu não posso então vestir de outras coisas? Exatamente porque você está celebrando todo o princípio da morte, daquilo ali. Não vale a pena, mas eu mesmo estou vestido de outra coisa, mas você está celebrando junto com eles, né? Sim, você está comendo. Não tem sentido, né, essa participação. O que nós vamos falar? O que eu posso fazer então? Nós vamos falar disso depois. E aí, continua. Aí ela mesma falou, porque ela falou assim, então, como é que eu faço? Eu falei, o que você quer fazer, filha? Então eu gosto, como eles já têm idade, eu falei, como que você quer fazer? E se você vestir de outra coisa? Eu mesmo sugeri pra ela, falei, e aí? Se você fosse vestir de outra coisa? Ela falou, mas aí eu estaria participando. Eu falei, exatamente. Você estaria... Então, assim, e se seu filho não falar, eu estaria participando? Você explica pra ele, mas então você não vai estar participando se você for assim? Então você tenta fazer perguntas para que ele chegue na conclusão. E esse aqui é um detalhe importante de falar, que é fazer perguntas para que a pessoa chegue na conclusão. Quando você dá a conclusão para a criança ou para qualquer pessoa, aquilo ali não faz parte dela. Ela fica simplesmente assim, estou fazendo porque me mandaram. Agora, quando você faz perguntas e conduz a pessoa à própria conclusão, aquilo faz parte de quem ela é. Então ela não tem mais assim, me mandaram, eu decidi por isso, né? Muito bom. É isso mesmo. E aí ela contou a situação de quando a professora falou para eles irem vestido e ela falou que não iria, né? Aí uma amiguinha virou para ela e falou assim, você é cristã? E ela fez a carinha, repetiu a carinha da menina. Ela falou, mamãe, ela olhou para mim assim meio que com raiva, ela não gosta de cristão. Aí eu falei assim, e você? Ela falou assim, eu fiquei assim, eu sou. Ela falou que até fez assim, calma, eu sou. Aí eu aproveitei essa oportunidade e falei, filha, não fica coagida não. Quando falar assim, mostra como é bom ser cristão. Então mostra pra ela, nós não somos felizes. Olha que, né, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Muitas vezes ela não sabe desse Deus maravilhoso. Então, quando acontecer isso, antes que você fique coagida, responda com alegria, falando, sou cristã, né? Dá essa resposta para ela, alegre, para que ela também conheça o nosso Deus. E responda rápido, né? Quanto mais rápido responde, mais a convicção ela é firmada. E é muito interessante, porque aí estava o meu outro filho, Davi, meu outro filho. O nosso filho. Aí ele falou, ele me deu uma fala que eu achei muito legal. Ele falou, eu fico com vergonha, mamãe, de falar que eu sou cristã perto dos meus amigos. Aí eu falei, eu entendi, filho, pode dar vergonha mesmo, porque a gente muitas vezes, a maioria das vezes, nós queremos agradar as pessoas. Queremos a aprovação das pessoas. Faz parte de nós, faz parte. E eu fui conversando com ele, porque, gente, todo mundo já foi criança, você sabe, e a melhor maneira é se você se colocar no lugar da criança. Né? Então eu falei, realmente, filho, porque a gente quer agradar as pessoas, a gente quer fazer parte daquilo. Então eu sei, por isso que nós temos um desafio, por isso que é nesse momento que nós vamos provar que amamos a Deus. Eu sempre ministro para ele falando assim, que vocês sejam fortes e corajosos para vencer o mal, para dizer não para as coisas erradas. E eu falei, por isso que a gente tem que ser forte e corajoso nesses momentos. E é nesses momentos que eu mostro que eu amo mais a Deus do que as pessoas, do que as coisas. Então Deus está nos dando a oportunidade de fazer isso. Então foi uma conversa muito boa, muito produtiva, foi um tempo muito bom. E eu sempre fecho orando. Falei, então vamos orar sobre isso? Né? E aí a gente faz aquela oração sobre isso. Então, eu acho que é muito legal essa questão de você tentar sempre conversar com a criança, fazer perguntas para que ela participe dessa decisão. E olha que coisa interessante, assim, porque não é nem só a criança, né? Porque isso nós estamos ensinando passo a passo para alguém que é uma família cristã. Agora, vamos ver aqui na prática, na Bíblia, até a Bíblia fala assim, ó, Atos 15, quando os discípulos, quando os apóstolos estavam orientando a igreja, principalmente os gentios, o que os gentios têm que fazer? A orientação pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além dessas exigências, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Você está vendo que até a comida sacrificada que faz parte dessa festa, não é só para criança, é para todo mundo. Eles estavam falando para gentios, para adultos, eles estão falando, não faz parte de algo que foi consagrado e esse momento está sendo consagrado. Então não entra naquilo, né? E isso é tanto para o Halloween quanto para as demais festas que nós falamos, né? A Cosme Damião, festas doces consagrados. Aí eu aproveitei também com ele, já falei disso, porque também é sobre doce e é gostoso, né? Então eu coloquei isso também, já aproveitei e falei para que eles não peguem, né, esses doces. Aí ele até falou assim,
e se alguém me dá? Aí eu falei, isso, e aí, se alguém te entregar? Ele falou, eu jogo no chão e piso. Aí Você eu falou, falei, parabéns, mais ou menos, mas parabéns. Pelo menos a convicção já tá firmada, porque né? tem gente que quer te dar. Uhum. Ele falou, né? Tem gente que quer empurrar na sua mão. Aí eu falei, mas qual que é o caminho? Acho que a melhor alternativa é a gente ser muito educado com a pessoa. Então, melhor é não receber. E aí você tem a oportunidade de falar com ela, né? Não, obrigada, eu não como comida, eu não como esses doces, né? Eu sou cristã. Então, eu falei, é a oportunidade de você falar. Enfim, mas foi muito divertido e gostou de conversar. E foi muito bom ver, né, a dificuldade deles, né? O medo, que é a dificuldade vergonha. não só de criança. É importante ressaltar isso aqui, é a dificuldade de todo ser humano. Isso. Só que como ela está ali no ambiente onde ela está sendo completamente transparente, isso aqui é melhor, né? Isso é uma maneira fácil de associar, de todo mundo enxergar. Né? É isso mesmo. E o que eu busco fazer como mãe? Eu busco, sim, dar uma alternativa legal para eles. Eu acho que isso é muito importante, né? Mostrar para eles assim, nós podemos fazer algo muito legal também, não preciso participar, mas eu tenho algo legal para fazer, né? Que eu acho que é muito interessante. Por exemplo, aqui na igreja, no domingo nós vamos fazer a festa celebrando a vida. Vem de fantasia, vem brincar, vem se divertir, vem comer doce, né? Você não precisa comer doce só que é doce de Halloween, você pode comer doce que não seja de Halloween. E é interessante isso, assim, uma coisa que, porque às vezes as pessoas perguntam, por que a igreja às vezes celebra, por exemplo, festa junina? Por que celebra? Querido, porque existe uma coisa que é cultural. O que nós fazemos? Como é que é a melhor maneira de você colocar uma nova cultura, um novo hábito? É introduzir, conectar um hábito já existente. Então isso aqui já existe na sociedade, já existe. Então eles celebram a morte, nós vamos deixar claro que nós vamos celebrar a vida no outro momento. No dia da Reforma Protestante, vem então, porque o povo quer ver de fantasia, então vem fantasiado de Martim Lutero, vem fantasiado de, entendeu? De qualquer outra coisa. Eu estou brincando do jeito, mas eu estou colocando um hábito já acrescentando um hábito já existente. É isso mesmo. É a melhor maneira de ensinar um novo hábito, de trazer um novo entendimento. Né? Eu aproveitei também que eu lembro que eu falei sobre essa data, o que significa pra gente. Então, eu acho que é uma oportunidade única como família. E aí eu vi também uma oportunidade dos meus filhos se posicionarem. Falei, nossa Deus, o Senhor está dando... mundo se posicionar, não só... De todo mundo, né? Mas ali eu vi assim, eu falei, Deus está dando uma oportunidade deles aprenderem agora, porque eles vão ter embates, porque eles vão ter que dizer não para as coisas do mundo, coisas boas, né? Coisas que é legais. Eles vão ter que a vida toda nós legais, como somos. Que são aparentemente legais. Né? Isso. É porque o pecado, ele é bom, né? Inicialmente. Agradável. Aí é agradável, E aí as consequências, claro, que são pesadas. E aí eu falei, a oportunidade que eles têm de amar mais a Deus do que essas coisas, né? De aprender sobre isso. Então é isso, como cristão nós não participamos e como pai e mãe você tem uma oportunidade linda e maravilhosa de passar uma lição maravilhosa para o seu filho. A professora da minha filha ela até repetiu, né? A professora falou assim, mas a gente só brinca, é só uma brincadeira. Né? E eu falei com ela, filha, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que não agrada a Deus. Existe né? uma frase muito forte que é, enquanto muito crente brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo, né? Então, é só brincadeira. Só brincadeira para quem? Para o inferno não é, né? E a importância que é uma brincadeira para a criança, né? A criança aprende brincando. Então, olha que coisa mais... que o diabo é muito astuto. Então, eu falei que coisa inteligente, né? Uma brincadeira qual a criança vai aprender que é muito legal. E seria coisa interessante assim, porque tudo que você não refuta, é por isso que eu falei de você perguntar e de você ensinar através dessa pergunta que a pessoa mesmo cria a própria conclusão. Porque tudo que você não refuta, aquilo fica na memória. Então as crianças, você pega nos Estados Unidos, que essa cultura do Halloween é tão forte. Vai ver os índices de suicídio, vai ver os índices de questão de mortalidade. A pessoa fica com aquilo na memória. Se não foi refutado, no dia da crise aquilo ali vai ser aceito. Então toda sinapse, toda memória que não foi refutada, infelizmente no dia da crise as pessoas aceitam. É isso mesmo. Então, e nós sabemos o peso que uma festa dessa tem no mundo espiritual. Nós sabemos o quanto que é interessante para o diabo você celebrar aquilo, você cultuar aquilo, você adorar aquilo, né? Então, assim, é muito interessante para o diabo colocar isso mesclado a uma festa e você curtir isso. Então, espiritualmente, nós entendemos o peso que existe no mundo espiritual
e nós não vamos fazer parte disso, né? A melhor maneira que eu acho para você ensinar isso aí é fazer o que nós estamos fazendo. Cria o hábito. Já existe o hábito, então ajuda. Mas daí você refuta aquele hábito. Eu estou associando um hábito a refutar uma ideia, uma proposta, né? Então aqui, por que na festa celebrando a vida a gente fala, por que a gente não celebra o Halloween? Por causa disso, daquilo. É engraçado que para a criança ela vai estar entendendo, dissociar uma coisa da outra, né? Fala, peraí, eu não preciso, tem como viver essa festa, comer doce, ser feliz, sem participar disso aqui. Tem como viver uma festa, né? Nós vivemos outra festa melhor. Muito melhor. Aí a pergunta fica assim, eu mando meu filho para a escola, eu não mando. Então eu entendi, né? Halloween tem um peso espiritual, não glorifica a Deus, eu não faço parte disso, ok. Mas meu filho, eu mando ele para a escola, eu não mando ele para a escola. Aí eu vou te responder que depende muito. Por exemplo, ali, neste ano, eu vi que era uma oportunidade. E eu achei muito interessante porque ela tem uma amiga que também é cristã. Então eu falei, olha, Deus providenciou um escape para ela. Deus já deixou uma amiga também que é cristã. Alguém que vai ajudar lá. Eu falei, isso, fica junto com ela. Fortalecimento da fé. Então eu falei, olha, já tem um escape. Tem situações que eu acho que não, vai ser muito constrangedor, não, é muito novinho ainda, porque o novinho, ele não vai ter ainda sabedoria não tem filtro. Filtro para vencer aquilo ainda. Ele é muito novinho, então eu não mandaria, se novinho eu não mandaria para a escola. Tem mais maturidade, você já deu, ele tá muito firmado e você acha que é o momento que dá certo, então manda. Não, ainda não, então não manda, não, vai ser algo desnecessário para ele participar. Não manda, então, pronto, né? Não tem porquê você, né? Você pode fazer essa análise assim, sentir, orar e buscar a Deus. Ali eu senti Deus falando, olha, é o momento para ela viver isso. Falei, perfeito. Então eu vou dar armas para ela viver isso agora. Efésios 5:11 fala assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então, eu achei muito forte porque fala, não participa, né, das obras infrutíferas. Então, é muito claro esse texto para nós, né, sobre essa festa, que a gente não deve participar. Então, eu acho que você pegar versículos também vai te ajudar nesse momento, né, para expor, para conversar com o filho, né, para ter armas para isso, né. Exatamente, eu acho excelente. E é por isso, então, tá aí alguma base bíblica para que você entenda esse momento. E lembre-se todos os dias de se fortalecer na palavra de Deus, na convicção, e se você tiver dúvidas, coloca aqui que a gente vai respondendo também nos comentários e tudo mais, né? É isso aí.